Dr. Gonçalo Vecina é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-presidente da Anvisa e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-CEO do Hospital Sírio-Libanês. Prazer. Obrigada por estar conosco. Ele vai falar um pouco sobre os erros cometidos no combate à pandemia e como evitá-los. Bom dia a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui nessa tão necessária discussão e que certamente nós não vamos extinguir essa discussão que nós vamos estar fazendo aqui hoje nestas falas, né? Vamos agregar mais conhecimento, vamos agregar mais experiência, mas certamente temos que andar muito aí. Queria agradecer inicialmente, então, ao convite feito pelo IPASE, pela Johnson & Johnson e pelo CONASEMES, né? Nesse trabalho de construção do conhecimento. Agradecer o Everton, enfim, as pessoas que estão aqui conosco, né? A Regiane. Essa crise que nós ainda não terminamos, né? Tem falado de pós-pandemia, só que continuamos hoje, a Covid ainda é o instrumento de maior letalidade que nós temos aí na saúde pública brasileira. Então, é importante não esquecer que a Covid continua matando. Na verdade, está matando mais os idosos, os mais frágeis, mas ainda está matando pessoas que poderiam estar vivas, poderiam estar conosco, né? Mas, de qualquer forma, nós cometemos muitos erros nesses 2 anos. Uma parte deles, toda a humanidade cometeu, né? Todos os países isso aconteceu. Agora, a outra parte nós conseguimos cometer aqui no Brasil meio solitariamente, né? Eu acho que esses erros é que têm que nos levar a uma reflexão importante. Por exemplo, eu acho que pegando todo o conjunto grande de erros, né, eu fico muito indignado quando eu lembro do como nós tratamos a questão da educação. Ter suspendido aulas durante 2 anos levou um prejuízo para uma parte da população que nós só vamos enxergar daqui a 10 anos, 10, 15 anos, que é a falta de aprender a conviver um com os outros que as nossas crianças tiveram durante esses 2 anos. E eu participei de muitas lives com professores. E os professores tinham muito razoavelmente 2 grandes indignações. Eles estavam indignados com como o Estado brasileiro leva a educação, e isso contaminou a discussão, por um lado, e, por outro lado, eles tinham naturalmente um medo de morrer, como todos nós tivemos medo de morrer, né? Agora, na maior parte dos países civilizados do mundo, a interrupção do ensino foi mais inteligente. Tem casos não tem casos, continua. E vamos levantar as barreiras possíveis para diminuir a probabilidade da ocorrência de casos. E é óbvio que, do ponto de vista estrutural, a educação é muito mal conduzida, a educação básica, fundamental, a educação, esses primeiros 12 anos de educação são muito mal conduzidos no Brasil, apesar de termos caminhado. Temos um problema estrutural na educação brasileira muito grande. E aí, a criação de barreiras em escolas que não tinham banheiros eram muito difíceis, né? Então, esse é um conjunto de evidências que nós temos que pensar. Não podemos pensar na educação como nós pensamos durante esses 2 anos, na ocorrência de uma muito possível futura crise sanitária. Um segundo erro que nós cometemos foi o erro de pegar a primeira interpretação que apareceu pela frente.
quanto tempo nós demoramos para descobrir que essa doença é uma doença respiratória e não uma doença de contato. O contato é importante? O contato tem sua importância, mas não era tão importante quanto nós evidenciamos no início dessa crise. Nós tratamos inicialmente essa crise como sendo uma crise de contato por pura ignorância. Essa questão da ignorância, ela não tem só a ver com... Nós falamos muito de fake news e esse espaço da mentira orquestrada, até porque nós tivemos, nesse espaço da mentira orquestrada, um componente político muito importante nesses 4 anos que nós tivemos do governo anterior. E isto é uma coisa que nós não podemos esquecer. Essa contaminação contaminou esse outro espaço. E aí tivemos muita dificuldade para trabalhar com essa questão de como circula essa informação. Vejam, um dos maiores erros, que não foi o SUS que cometeu, mas foi o governo anterior, foi acreditar na existência da imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é uma realidade científica? Sim, é, exceto se nós tivermos uma renovação da carga microbiana. E nós tínhamos uma renovação da carga microbiana com o aparecimento de novas gerações do vírus. Então, o vírus original substituído pelo vírus com as variantes que nós tivemos no mundo inteiro, alfa, beta, que não estiveram aqui no Brasil, a gama, que foi produzida aqui no Brasil, depois a delta, que veio da Índia, a ômicron, que veio da África do Sul, e a sua filharada toda, que é muito grande, estamos aí com elas chegando, Aedes, não sei o quê. Então, agora, não existiu a possibilidade da imunidade de rebanho. E isto foi a aposta do governo brasileiro. E eles tinham um exemplo maldito, que era o exemplo da Suécia. Imagina um país como o Brasil usar a Suécia como exemplo para alguma coisa, né? Mas nós fizemos isso. Nós usamos a Suécia como exemplo durante uma parte do fim da primeira onda. Vamos alcançar a imunidade de rebanho, e, alcançada a imunidade de rebanho, a doença cessa e a economia se salva. O que aconteceu não foi isso, né? Nós tivemos uma das maiores mortalidades do mundo, né? A primeira onda matou 200 mil pessoas, a segunda onda matou 400 mil pessoas. E, a partir daí, a Delta e a Ômicron se encarregaram dos outros 100 e poucos mil pessoas que morreram. Mas, em grande medida, esse número elevado da mortalidade se deveu ao fato de nós não termos feito lockdown, de nós termos demorado, tivemos muita demora para conseguir fazer rastreamento, e, ao fazer rastreamento, fazer isolamento, e, ao fazer isolamento, diminuir o número de casos, né? Quase escapamos de ter vacinas por conta da incapacidade do governo federal em levar à frente a capacidade da Fiocruz e do Instituto Butantan de buscar vacinas para a nossa realidade. Essa questão nós não podemos esquecer, a nossa incapacidade dentro do espaço da governança. E, dentro desse espaço da governança, nós deixamos de fazer lockdown, nós deixamos de fazer diagnóstico precoce, nós deixamos de fazer o monitoramento das novas variantes que estavam surgindo. Os ingleses descobriam antes as variantes que estavam circulando no Brasil do que nós, pela nossa incapacidade do nosso sistema de vigilância genômica. Não existe o sistema de vigilância genômica brasileira, e não existia. O sistema de vigilância genômica, em tese, ele repousa sobre um outro problema, que nós vamos ter que fazer uma reunião para discutir esse negócio, CONAS, CONASEMES, Ministério da Saúde, particularmente, que é a nossa rede de laboratórios de saúde pública, né? Os LACENS. O Adolfo Lutz, tenho uma grande admiração pelo Adolfo Lutz aqui em São Paulo. Adolfo Lutz, ele realizava os exames de RT-PCR para a nossa população paulista no início dessa crise e dava o resultado em módicos 15 dias. Ora, a doença acaba em 10. Para que eu quero saber 15 dias depois que eu tive um contato com o vírus? Agora, por que é assim?
Nós temos que enfrentar essa discussão de por que a administração pública funciona desse jeito no Brasil. Eu acho que não se trata de discutir se vamos privatizar ou não vamos privatizar. Eu não quero saber de privatização, eu quero saber de eficiência. Como é que nós vamos resolver a questão da eficiência? Os laboratórios de saúde pública são fundamentais pelo papel que eles desempenham na vigilância sanitária e na vigilância epidemiológica, mas temos um problema aí. Lembrem, em abril de 2020, o ministro da Saúde pediu para Vale do Rio Doce comprar 1 milhão de testes para fazer sorologia. O que é sorologia? Depois que a gente teve a doença, a gente desenvolve defesas. E aí o ministro mandou comprar 1 milhão de testes. O ministro era um ortopedista, é verdade. Mas ele mandou comprar 1 milhão de testes para fazer diagnóstico sorológico, ou seja, já teve a doença e foi-se embora. Para que eu queria saber disso? Eu tinha que ter RT-PCR. Sabe quantos exames nós fazíamos de RT-PCR no início dessa crise, lá por volta de maio, junho de 2020? Fazíamos 5 mil testes por dia. E a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, fazia 250 mil testes por dia. Quem comprou capacidade para o Brasil aumentar foi a doação do Banco Itaú, que comprou máquinas com capacidade de fazer 25 mil testes por dia e implantou essas máquinas na Fiocruz, no Rio de Janeiro e no Ceará. Hoje, nós temos uma capacidade de fazer algo em torno de 60 mil testes de RT-PCR por dia. Parte delas foi essa compra, parte foi uma pequena resposta de outras instituições do governo brasileiro. Mas esse é um problema gravíssimo, gravíssimo, não tem explicação. E a vigilância genômica, a capacidade de identificar o aparecimento, que é uma coisa um pouco mais complicada, porque você tem que ter equipamento mais sofisticado e voltado para fazer vigilância genômica. A Inglaterra foi o país que mais fez vigilância genômica do mundo. Para cada 100 testes, fazia 10 testes para identificação do vírus, 10% do total dos testes positivos. Nós não chegamos a fazer 1%. Isso é um problema grave para o futuro que nós temos que entender como é que funciona, né? E aí a questão das fake news, né? Eu trabalhei muito durante essa crise com informação. Eu decidi que havia um problema de informar e que nós, profissionais da saúde, tínhamos uma obrigação. Nessa falta de contato físico e nessa falta de experiência com trabalhar com o digital, nós tivemos que aprender apanhando. Mas teve muita gente que saiu correndo e resolveu não aprender apanhando. E nós vimos o que aconteceu com os sistemas de informação do Ministério da Saúde assim que Pazuello entrou. Pazuello apagou o Ministério da Saúde como fonte de informação no Brasil. E, no meio disso, tivemos alguns problemas mais importantes. Acho, e aí o CONAS e o CONASEMES está aqui, tem que colocar a mão na cabeça e olhar para o que fizeram. Tem um probleminha que tivemos no começo, nos primeiros 6, 7 meses do governo anterior, os bem-intencionados, e diz a Bíblia que são a grande maioria, né, para quem acredita nisso, os bem-intencionados acreditavam que existia uma possibilidade daquele governo dar certo. E nós tomamos algumas decisões de vai passar, vamos acreditar nesse governo. O CONAS e o CONASEMES tomaram essa decisão, na minha opinião, e aceitaram, por exemplo, as primeiras mudanças que foram feitas na estratégia da saúde da família pelo Ministério da Saúde, pressionado pela Emenda Constitucional 95. Isto foi muito grave. E perderam o pé dessa história da comunicação. E uma das consequências foi, por exemplo, o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste foi bom? Foi bom porque nos avisou do muito mal que poderíamos viver. Se o Consórcio Nordeste tivesse dado certo, o Brasil teria dado errado. Acho que a gente tem que pôr a mão na cabeça para isso. Se o Consórcio Nordeste tivesse conseguido comprar a vacina Sputnik, que duvido que conseguisse e que funcionasse, mas, enfim, se tivesse dado certo, teria dado errado. Imagina o que seriam os 9 estados do Nordeste vacinados contra o resto do Brasil não vacinado. Nós não avaliamos isso até hoje.
E aí, essa questão, voltamos à questão das fake news, porque tudo isso estava junto nesse pacote. E a gente, quando fala em fake news, a gente está pensando em 10 mil médicos idiotas que fizeram Médicos pela Vida, que é um aborto, não tem outro sentido. Pois bem, temos que aprender que informação, comunicação, a velha... Eu comecei a estudar saúde pública em 1977, quando me formei. E naquele tempo tinha uma siglazinha chamada IEC, que é Informação, Educação e Comunicação. O IEC está esquecido hoje, né? Os médicos não trabalham mais com essa questão da informação, da comunicação e da educação. Não existe jeito de combater fake news sem ser com informação, mas é informação boa. Qual é o problema do momento que nós estávamos vivendo? Tinha muita informação vagabunda circulando, e a gente não separava o joio do trigo. Tudo para nós era informação. E isso levou a esse colapso que nós tivemos com a questão da informação. Temos que avaliar melhor isso. Ontem eu estava assistindo um vídeo aí da Natural Geographic sobre essa questão, sobre o que foi os anos 32 a 36, 37 na Alemanha, até a queima do Reichstag. O Reichstag foi incendiado e Hitler, que tinha muito erroneamente sido nomeado chanceler pelo presidente velhinho, frágil, Hindenburgo, iniciou o caminho que nos levou à Segunda Grande Guerra Mundial e a maior mortandade do mundo. Pois bem, como é que os alemães fizeram aquilo? Passo a passo o que Goebbels fez com a informação é o que nós estamos fazendo hoje nesses governos fascistas de extrema-direita que nos levaram a cometer esses erros. Nós estamos cometendo só que naquele tempo não tinha o digital. Não precisou do digital. Não precisou de internet, de Facebook, não precisou de nada disso para fazer o que Hitler fez. Então, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. Não é só o mundo digital que nos leva a cometer a quantidade de erros que nós cometemos. Tem mais coisa que nós temos que aprender o que é, de como se comunica com a sociedade, de como se comunica com a população, porque tem muito risco nessa atividade e que nós temos que dominar como trabalhar com esse risco. Eu vou terminar, tinha combinado 15 minutos iniciais, falando que temos que olhar para esses erros. Um dos erros que eu não tive a oportunidade de falar aqui, importante, foi confundir um critério da saúde pública importantíssimo, que é o critério de vulnerabilidade versus o critério de risco. Nós utilizamos o critério de risco, e o critério mais importante para um país com tantas desigualdades quanto o nosso é o critério de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Quem é que mais pode morrer? É o velho ou é o pobre? É o pobre. Quem mais essa crise matou? O pobre. Então, o critério epidemiológico mais adequado para tomar decisões não era risco, era vulnerabilidade. Nós temos que repensar, numa sociedade tão desigual, a importância do critério da vulnerabilidade para tomar decisões de saúde pública, como quem vacinar primeiro, velho ou o cara que trabalha no transporte coletivo, né? Ou o preto que tem que todo dia ir para a rua porque não tem dinheiro em casa e tem que buscar comida, porque senão as pessoas morrem de fome. Então, esse critério da vulnerabilidade é um critério importante na saúde pública que nós deixamos de lado. De qualquer forma, acho que tem um saldo positivo. Uma parte da população brasileira acordou para a importância de ter direitos e entender o que são direitos. E um desses direitos é o direito à saúde. Muito obrigado.